Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 27 de setembro, quando a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. Contamos então de um modo muito especial no dia de hoje, com a intercessão de São Vicente de Paulo sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 27 de setembro, meu irmão, minha irmã, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 18 a 22. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Evangelho de São Lucas, cujo sinótico dele ouvimos há alguns domingos, na versão de São Marcos, onde Jesus faz aquelas duas perguntas. O que dizem por aí ser o Filho do Homem? E a segunda pergunta: e o que eu sou para você? A primeira pergunta exige a resposta do povo, que reflete as mais diversas teorias que se tinha a respeito de Jesus naquele momento. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas que ressuscitou dos mortos. São as diversas teorias a respeito de Jesus, que hoje nós podemos ver também tantas teorias a respeito de Jesus. Se nós sairmos perguntando o que dizem por aí que é Jesus, uns vão dizer: olha, Jesus foi um grande líder revolucionário,
ou Jesus foi um grande líder religioso, Jesus foi uma personagem histórica que passou pelo mundo fazendo bem, mas depois se estilhaçou no muro frio da história também. Jesus era um curandeiro. Enfim, muitas teorias que vão refletir aquilo que hoje se pensa a respeito de Jesus. Mas depois vem a pergunta fundamental: e para você, quem eu sou? Jesus quer saber de cada discípulo, os daquela hora e os de agora, que somos nós. O que ele representa para nós? Qual é a experiência que nós temos dele? Podemos dizer com convicção, e aí cada um examine a sua consciência: ele é o Senhor da minha vida, ele é o meu Salvador, ele é o Redentor da minha história, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, e no fim de tudo é a sua palavra que prevalecerá. Ele é o ressuscitado, que virá um dia pelas nuvens, conforme prometeu, para julgar os vivos e os mortos. É isso que nós podemos responder hoje? Oxalá seja essa a nossa resposta, que parte de uma experiência pessoal. Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. Aquilo que estava no coração dele e também no coração dos outros discípulos. A resposta pessoal e experiencial de quem é Jesus para nós. Mas nesse evangelho eu quero chamar a atenção para uma coisa, para uma palavra importante. Termina o evangelho dizendo que Jesus proibiu os discípulos de contarem quem ele era. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou o Cristo de Deus, Jesus proibiu-lhes severamente de contar quem ele era. E por que ele fez isso naquele momento? Por um único motivo. Os discípulos sabiam que ele era o Cristo, sabiam que ele era o ungido, sabiam que ele era o Messias de Deus, mas ainda não sabiam claramente que tipo de Messias ele era, que tipo de ungido ele era. No passado, era considerado Cristo ou ungido todos os reis, por exemplo, de Israel. Os profetas em Israel, que eram ungidos como profetas, eram um Cristo, um ungido. De modo muito especial, Pedro faz referência à realeza. Cada rei era considerado um ungido de Deus, um Cristo de Deus, um filho de Deus. Não filho segundo a natureza, como é Jesus, mas filho segundo a unção que recebiam na cabeça como reis em Israel. Os discípulos têm claro que Jesus é o Cristo, é o ungido, mas ainda não têm clareza de que tipo de ungido ele é. Passa ainda na cabeça de Pedro e dos outros discípulos que Jesus é o Messias rei, mas um rei político. Alguém que tomará o poder em suas mãos para governar Israel, expulsar os opressores romanos e estabelecer o seu reino de modo pleno aqui na terra. Não é esse o jeito de Jesus ser rei. Jesus é um Messias diferente. Por isso ele proíbe os discípulos de saírem falando por aí que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é rei. Porque é preciso que eles compreendam melhor o que isso significa, para que eles tenham uma adesão firme a essa verdade e realmente possam depois divulgar. Ele não é um Messias político. Ele é um rei que terá como trono a cruz e terá como coroa uma coroa de espinhos, que derramará o seu sangue pela humanidade e depois ressuscitará. E na sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição, salvará todos aqueles
que realmente quiserem a salvação. É isso que Jesus quer que penetre no coração dos discípulos. E para nós hoje também é essa mensagem que deve ficar. Ele é Messias, Ele é Rei, Ele tem o controle de todas as coisas, sim, mas é o Senhor da história, é o Senhor da humanidade, é o Senhor do mundo e tem o controle de todas as coisas, porque é Deus Todo-Poderoso. E no fim de tudo, Ele transformará tudo, recapitulará todas as coisas e mostrará de modo pleno o seu reino. Oxalá possamos intuir esta verdade, aceitar e acolher esta verdade. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Vicente de Paulo, que hoje nós celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu